neste lugar, porque ela é real, Senhor. Eu posso sentir o teu Espírito. E eu te peço em nome de Jesus, que o coração de cada um que aqui está se transforme agora num terreno fértil, Senhor, para receber a tua palavra. Essa semente que será lançada, Senhor, conforme a tua vontade. Que ela venha, Senhor, criar raiz e frutificar na vida, ó Pai, dos teus filhos. Por isso eu peço em nome de Jesus, abra, Senhor, o coração e a mente dos teus filhos para o entendimento e o discernimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos ler juntinho comigo. Como eu já disse, talvez a minha tradução esteja um pouco diferente da sua, mas a palavra de Deus não muda. Diz assim a palavra de Deus: Abraão levantou-se bem cedo, pegou o pão e o odre de água e deu a Agar, colocando-o sobre o ombro dela e o filho. Então mandou-a embora. Depois de partir, ela perambulou pelo deserto, perto de Bexeba. Quando a água do odre acabou, ela deixou o filho debaixo do arbusto. Seguiu mais um pouco e sentou-se, olhando para o outro lado, distante cerca de um disparo de um arco. Porque dizia ela: não suportarei observar o meu filho morrer. Assim ela se assentou ali, olhando para o outro caminho, chorando e lamentando. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus a chamou desde o céu e lhe disse: que há de errado com você, Agar? Não tema, pois Deus ouviu a voz do menino na situação presente. Levante-se, erga o menino, segure-o com firmeza em sua mão, pois farei dele uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte de água. Então ela foi, encheu a pele com água e deu a água para o menino beber. Deus estava com o menino e ele cresceu. Ele viveu no deserto e tornou-se arqueiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe escolheu uma mulher da terra do Egito para ele. Amém? Podeis se assentar? Temos aqui grandes lições para nós nessa noite da parte de Deus. Uma das grandes lições que eu aprendo aqui é que não adianta nada a gente chorar. E muito menos a gente fugir. Muito menos a gente fugir. Agar estava aqui numa situação que inicialmente ela não esperava. Não era a situação que ela desejava, ela não programou isso para a vida dela. Ela foi colocada numa situação forçada. E agora estava sendo mandada para o deserto. Desesperada, achando que agora seria o fim do seu filho, ela então senta e diz: é só esperar o menino morrer. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente se desespera achando que está tudo fora do controle. A gente se desespera achando que ali é o fim, que já não há mais solução. Mas aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus pode. E pode até fugir do nosso controle, mas nunca fugirá dos controles de Deus. Deus tem sempre o controle da nossa vida. Quantos de nós, numa situação de desespero, numa situação em que nós não conseguimos controlar, nós agimos como Agar, sentamos e esperamos o fim? Quantas vezes a gente declara sobre a nossa vida que já não há mais possibilidade de o cenário ser mudado, da situação ser transformada, do agir de Deus acontecer na nossa vida? Às vezes nós até sabemos que Deus tem poder para mudar, para transformar, para curar. A gente acredita nisso, mas muitas das vezes nós duvidamos que Ele faça isso na nossa vida. Nós acreditamos que Ele faça na vida de alguém. Nós acreditamos que Ele faça na vida do pastor, na vida... Acreditamos, mas duvidamos quando é conosco. Muitas das vezes a gente duvida. E a gente ainda é capaz, no pior momento da nossa vida, orar por um milagre na vida de outra pessoa, mas duvidar de que Deus possa transformar a nossa história. Aí agimos como Agar. Olha o que Agar fez: virou para o lado para não ver a situação, para não ver aquilo que os olhos dela esperavam, aquilo que a circunstância estava mostrando para ela.
Muitas das vezes a gente vira o rosto mesmo, porque a gente não quer ver. Mas só vira o rosto quem não tem fé. Só vira o rosto quem não espera no Senhor. Só vira o rosto quem não tem o total, completo conhecimento de Deus. Quem servia a Deus aqui não era Agar, era Sara e Abraão. Agar vira o rosto. Talvez hoje você já virou um rosto para a situação na sua casa. Talvez hoje você já virou o rosto para algo que está acontecendo na sua vida. E está esperando só o fim. Porque era isso que Agar esperava. Agora já não tem mais o que fazer. Perambulei pelo deserto. A água acabou. Não tenho quem me ajude. Agora é esperar o meu filho morrer. Provavelmente depois eu morrerei também. Porque ela disse, eu não aguentarei ver o meu filho morrer. Provavelmente ela também esperava morrer. E o que me chama a atenção é que o anjo aparece e diz assim, Agar, o que há de errado com você? Sabe? Hoje Deus está perguntando para você o que há de errado com você. Por que você está tão desesperado? Por que você está tão abatido? Por que você está tão confuso? Por que você está tão frio? Por quê? Por que você está esperando o fim diante dessa situação? O que há de errado, Agar? Sabe? Você não viu Abraão? Você não ouviu da boca de Abraão o que eu fiz na vida de Abraão? Porque Deus enriqueceu Abraão. Deus prosperou Abraão e Agar acompanhou tudo. Agar não estava com ele de um dia para o outro, não, que Agar apareceu no cenário. Agar já existia. E viu tudo que Abraão passou, sendo dependente de Deus. Apesar de tudo isso, Agar se desesperou. Quantos milagres você já testemunhou? Quanta restauração você já testemunhou? Quanta libertação você já testemunhou? Então o que há de errado com você nessa situação que você está? Por que agora você está tremendo? Por que agora você quer fugir? Por que agora você quer abandonar? Por que agora você quer deixar de mão? O que há de errado? Pensa, raciocina. Com Deus não há nada de errado. Se tiver alguma coisa errada é conosco. E não com Deus. É verdade, Pai. Aleluia. O que há de errado com você, Agar? Não temas. Deus. E o que é mais lindo? Deus, aleluia. Deus ouviu a voz do menino. Mas quem foi que chorou? Agar. Mas Deus ouviu quem? A voz. A voz do que clama. A voz do que ouve. A voz do que pede. A voz do que confia. E a voz do que espera. No desespero, Deus não ouve. Porque no desespero há dúvida. E aonde há dúvida, Deus não opera. Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia diz que Esaú até chorou, mas não recuperou o que ele perdeu. Não é o teu choro que vai fazer a situação mudar. Não é o teu choro que vai fazer o milagre acontecer. Mas é a certeza de que Deus está com você, agindo a seu favor e pelejando por você, como foi dito aqui. É tendo essa certeza, essa confiança. Não é no desespero que Deus vai operar, não. O teu desespero vai fazer você se afastar da situação. Porque o desespero da Agar fez ela deixar o único filho dela sozinho, sentado no deserto. Como é que uma mãe faria isso com um filho? Mas ela estava tão desesperada que ela não pensou no raciocínio. E ela foi para distante esperar a morte do menino. Outra coisa que me chama a atenção: depois que o anjo aparece, Deus disse para Agar: se levante. A situação não estava ainda resolvida como Agar esperava. Mas Deus disse para ela: levante-se. Porque sentada, prostrada, chorando, não vai mudar nada. É preciso você estar de pé. Aleluia. Quando Josafá recebeu a resposta de Deus, que Deus disse para ele: Josafá, essa peleja não é tua, é minha.
Deus disse para Josafá: você vai até lá, se levante, vai até lá, observe o que eu vou fazer. Deus sempre nos convida a levantar. Deus sempre nos convida a nos mover, mesmo se a situação está resolvida. Sabe? Deus, Jesus, ele não parou a tempestade. Ele não acalmou as ondas, mas ele chamou Pedro para sair do barco. Com ondas, com tempestade, ele disse: vem. Pedro foi. E confiando em Deus, Pedro andou sobre as águas. Era muito mais fácil Jesus acalmar a tempestade antes de Pedro sair do barco. Porque assim Pedro não temeria, está tudo calmo, agora eu vou. Sabe, a gente se senta e espera Deus resolver sem agir. Mas a gente precisa agir. Não é só quando Deus resolver, é agir até que Deus resolva. É fazer algo até que as coisas aconteçam. Aleluia. Aí Deus diz para Gagá: levante-se, segure no menino, traz o menino para perto de você, não se distancie. É isso que significa. Traz o menino, segura firme na mão dele, com força, com confiança. Agar queria se distanciar do menino, deixar o menino sozinho. Deus está dizendo: se levante e segure na mão do menino. Para segurar na mão tem que estar perto, tem que chegar pertinho, porque distante ela não ia conseguir. Sabe, Deus estava falando para ela: você está fazendo tudo errado. Primeiro você está se desesperando, chorando, se distanciando. Eu sei que muitas vezes a gente sente vontade mesmo de fugir quando as coisas estão dando errado. Eu sei que muitas das vezes a gente sente vontade até de abandonar o Evangelho, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente esperava que acontecia. Porque ninguém está nos olhando para a gente como a gente queria que eles olhassem. É mais fácil fugir, é mais fácil correr. Mas o que Deus me ensina é que eu não tenho que fugir, eu tenho que ser forte e permanecer, porque eu sei que Ele vai resolver. Deus poderia ter dito para Josafá: Josafá, fique onde você está, porque essa peleja não é tua, é minha. Deixa que eu vou lá resolver. Mas Deus disse: Josafá, a peleja é minha, mas se levante e vá, e fique de longe assistindo o que eu vou fazer. Oh, glória. Não é para você fugir, não. Permaneça, mas permaneça de pé. Permaneça firme, porque com certeza Deus vai mudar esse cenário. Quem confia em Deus sempre alcança. Sempre alcança. Aí a palavra de Deus diz que os olhos de Agar foram abertos. E ela viu o poço que estava ali. Deus não fez o poço aparecer. O poço estava ali, mas os olhos de Agar estavam fechados. E ela não conseguiu ver o que estava diante dos olhos. Deus vivo, obrigado. Muitas das vezes, em situações difíceis, os nossos olhos espirituais são fechados e a gente não consegue ver Deus na situação. A gente não consegue ver o que está diante dos nossos olhos, aquilo que Deus está provendo para nós. Porque o desespero é tão grande, o medo é tão grande, que a gente não consegue enxergar a provisão de Deus naquele momento. Agar estava diante de um poço, de uma fonte de água. E ela estava com medo, porque o outro, o pequeno vasilhame de água tinha secado. Mas diante dela havia um poço, uma nascente de água. Diante de você há uma fonte de águas vivas. Diante de você há um Deus Todo-Poderoso, provendo o que for necessário para você. Naquele momento Agar precisava de água, e Deus não deu pouco, mas uma fonte que não secava. Glória a Deus. Mas Agar não via. Por quê? Porque a dor estava maior, o desespero estava maior, a circunstância estava falando diretamente com ela. Ela só conseguia ver o que os olhos carnais mostravam, e não o que os olhos espirituais enxergavam. Quando Jesus ressuscitou, alguns discípulos dele foi andando até Emaús. E Jesus andou com eles. Não foi 5 minutos não, andou um bom tempo com eles.
E enquanto eles andavam com Jesus, eles estavam falando da sua dor, da injustiça que fizeram, que não, Jesus não merecia aquilo, e falando do acontecimento, das circunstâncias que estavam ali, e não reconheceram Jesus. Sabe? Quando a gente fala muito da nossa dor e do nosso problema, a gente não consegue ver Deus do nosso lado. A gente não consegue. E eles andaram, chegaram num certo lugar e convidaram Jesus para passar a noite com eles, mas sem reconhecer Jesus. Só quando Jesus partiu o pão foi que eles conheceram. A gente só quer reconhecer Jesus nas circunstâncias que a gente está a partir de uma ação milagrosa de Deus. Mas a gente tem que entender que Deus está conosco mesmo sem a gente ver. Isso é fé. Paulo diz que a gente tem que viver por fé e não por vista. Mas a gente quer ver Deus para depois acreditar. A gente quer ver Deus para depois comemorar. A gente quer ver Deus para depois agir. Mas a gente tem que agir sem os nossos olhos carnais ver. É com fé, é tendo a certeza de que Deus pode fazer. Os olhos de Agar foram abertos, mas não foram os olhos carnais, foram os olhos espirituais. E se você não está conseguindo ver Deus nessa situação que você está, então é hora de você orar e pedir a Deus para abrir os teus olhos espirituais. É hora de você orar e pedir a Deus para que as escamas caiam de diante das suas vidas. Enquanto Paulo enxergava com os olhos humanos, Paulo perseguia os apóstolos. Mas quando as escamas dos olhos de Paulo caiu, Paulo se tornou um grande pregador do Evangelho. Um homem de fé, confiante em Jesus Cristo. Aleluia. De perseguidor a pregador. A gente precisa começar a olhar de maneira diferente. A gente espera um milagre. Sabe? Só vou quando Deus quiser. Só vou quando Deus mandar um sinal do céu para eu ir. Só vou agir quando Deus enviar um profeta aqui rodopiando, dizendo para mim, vai, porque eu sou Deus que estou contigo. Mas a gente menospreza a palavra de Deus que diz assim, você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Nada é impossível para mim. Você pode todas as coisas porque a minha força opera em você. Porque eu te faço forte. Mas a gente só quer ir se Deus mandar um sinal milagroso para a gente ir. É tanta confirmação que a gente pede para Deus, para que a gente faça alguma coisa. Sabe, a gente pede confirmação até para orar por a cura de uma pessoa. A gente pede confirmação a Deus para saber se é da vontade de Deus a gente orar para que o fulano seja liberto. Qual o sinal maior senão a sua palavra? Que Jesus Cristo diz assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que nenhum se perca. Então é da vontade de Deus salvar a todos. É da vontade de Deus que você ore pela salvação e libertação de alguém. Se não fosse isso, Jesus não teria vindo para fazer a vontade dele. A gente ora, Deus, se for da tua vontade, me cura. Se for da tua vontade, cura tal pessoa. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Deus da cura. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A cura já foi nos dada. Nós só precisamos ter fé para vivê-la. Deus. Nós só precisamos ter fé. Aleluia. Sabe? Quantas vezes a gente é enganado por Satanás? Quantas vezes? A gente precisa acreditar mais nas palavras que estão aqui. A gente precisa acreditar mais. Sabe? A palavra de Deus nos ensina que na cruz nós temos a libertação. Nós temos a salvação. Na cruz do Calvário, Deus nos deu a vitória, mas a gente ainda espera pela vitória. A gente ainda espera. Mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. É isso que a palavra diz. Glória a Deus. A gente ora para vir o melhor de Deus, mas o melhor de Deus já nos foi dado, que foi Jesus Cristo. Glória. A gente espera por muita coisa, sem saber que Deus já fez tudo por nós. Nós só precisamos desfrutar do que Ele já fez. É só isso.
Às vezes, as pessoas oram. Pessoas crentes. Eu vejo muito isso. Pastora, ora, porque tem uma maldição na minha vida, tem isso na minha vida. E a palavra de Deus diz que contra os filhos de Deus não há encantamento. Não há maldição. O marido não toca naqueles que são filhos deles. Então, desde o momento que você aceitou o Senhor como teu Salvador, todo encantamento, toda maldição, seja hereditária ou não, foi quebrada. A partir desse momento, você é liberto, você é livre. A gente precisa aprender a orar sempre, a pedir sempre, a ver certo, a esperar certo. Agar não estava esperando certo. A gente muitas das vezes não espera certo. A gente senta e fica esperando a notícia ruim chegar. A gente espera a morte de alguém, mas a gente nunca espera que Deus possa operar um milagre. A gente nunca espera. Quando eu estava no leito de hospital, não havia possibilidades médicas. Todo ser humano que me via esperava a notícia da minha morte. Mas aqueles que esperavam em Deus acreditavam no milagre, oraram pelo milagre e receberam o milagre. Porque o que era impossível para o homem se tornou possível para Deus. Sabe? Mas por quê? Porque alguém de fé esperou por isso. Em vez de sentar e esperar a morte, dobrou o joelho e acreditou que Deus estava ali comigo no leito, restaurando, fazendo a sua obra por completo. A gente precisa aprender a esperar o que é certo. Olha H aqui. H esperou o menino morrer. Mas com certeza o menino orou. Com certeza o menino pediu a Deus. Porque Deus ouviu a voz. Significa que o menino falou com Deus. Ele não falou com a mãe. Ele falou com Deus. Sabe? E Deus está esperando você falar. Deus está esperando ouvir a tua voz. Mas você está falando com o vizinho. Você está falando com a amiga. Você está falando com qualquer outra pessoa. Mas com Deus você ainda não falou. E por isso que você está na mesma situação. Deus está esperando ouvir a tua voz. Porque quando ele ouviu a voz do menino, ele apareceu. O anjo do Senhor apareceu. Não foi qualquer anjo. Anjo do Senhor, Deus se manifestando. O anjo do Senhor apareceu. Sabe, quando a gente fala com Deus, Deus nos suporta. Com quem Josafá foi falar? Não foi com o povo. Josafá correu para os pés do Senhor. Chamou o povo para orar e jejuar. Ele poderia, com conhecimento, pedir ajuda a outro reino, pedir socorro a outros exércitos. Mas ele foi pedir a quem? A Deus. Aleluia. Ele foi falar com Deus. Deus, nesta casa. Quando nós construímos, nós dissemos que qualquer coisa que passássemos, estávamos aqui para orar a Ti. E ele ainda reconhece mais. Ele diz: eu não tenho forças para lutar contra eles. Não havia possibilidades. Ele reconheceu: não há como eu vencer se não for o Senhor agindo por mim. Mas ele foi pedir a Deus. Deus ouviu a voz de Josafá. Deus ouviu a voz do menino. E Deus está esperando ouvir a tua voz. Não é que Deus te esqueceu, é porque você ainda não falou com Ele. Não é que Deus não está do teu lado, é porque você ainda não falou com Ele. Porque se no teu secreto você orar, Ele que te vê no secreto te responderá. Você só precisa falar diretamente com Ele, sem intermediário, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Não precisamos mais de ninguém, apenas falar com o nosso Pai. Deus está esperando isso. Deus está esperando ouvir a tua voz, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você sonha, planeja ou espera. Ele pode fazer muito mais. Sabe? Às vezes a gente pede coisa tão pequena para Deus, tão pequena, e Deus tem poder para fazer coisas grandes. Aleluia. Sabe? A palavra de Deus diz que havia uma multidão diante de Jesus, e Ele multiplicou os pães para alimentar aquela multidão.
Eram poucos panos. Aos nossos olhos não daria para ninguém. Mas a palavra de Deus diz que alimentou uma multidão a ponto de saciá-los. Matou a fome por completo do povo. E ainda sobrou 12 cestos. Deus pode fazer muito mais do que você espera. Deus tem muito mais do que você espera. Mas Ele está esperando ouvir a tua voz. E pedir a Ele. Agar precisava de quê? Um pouco de água no odre. O que estava diante dela? Um poço, uma fonte de água. Aleluia. Não fique com medo de pedir, não, porque Deus pode fazer. Não fique com medo, não. Deus pode fazer. Pare de orar por um quarto, por uma kitnet, e comece a orar por uma casa de 3 quartos. Deus vai fazer. Pare de pedir um Fusca e comece a pedir uma BMW. Deus tem poder para fazer. Pare de pedir uma porta pequena, porque a porta que Deus tem para você é a porta que o homem não fecha, uma porta grande. Mas você precisa ter fé. A palavra de Deus diz: se você pedir com fé, Ele te dará. Se nós soubéssemos o poder que a nossa voz tem, nós não nos calaríamos diante das situações mais difíceis da nossa vida. Porque Jesus uma vez ensinou aos seus discípulos, disse que se você falar ou disser, algumas traduções diz isso, para a montanha, ela vai se mover. Mas não é ficar em silêncio diante da montanha. Não é ficar em silêncio diante da dificuldade. Não é ficar em silêncio diante da enfermidade. É falar com fé, com ousadia, com coragem, com conhecimento do poder de Deus. E é assim que você vai resolver. Aleluia! Mas você se cala. Aí você ainda diz: o inimigo está, sabe, trabalhando. Não, é você que está parado assistindo ele trabalhar. O inimigo está furioso. É você que está calmo demais. É você que está parado. Você precisa falar. E não é falar do problema. Não é falar da dor. Porque quanto mais você fala do problema, maior ele fica. É falar do que Deus pode fazer. Aleluia. Eu estou vivendo o impossível, não sei o que, só Deus. Ainda bem que é Deus. Glória. Ele pode fazer. Pensei que era... Tem gente que recebe diagnóstico médico e fica com medo do diagnóstico. Basta dizer: enfermidade não tem poder sobre a minha vida. Maior é o Deus que eu fico. A porta quando se fecha, o que a gente fala? Ai meu Deus, eu tenho tanta dívida, tenho tanto isso, é um desespero, uma coisa, mas a gente não tem autoridade e nem fé para dizer: se fechou, tem uma outra aberta me esperando. A gente tem medo de viver isso. De ser fiel, viver as promessas requer, sabe, ousadia. Requer ousadia. Requer coragem. Por isso que Deus ordenou a Josué: seja forte e corajoso. Para viver promessa, para viver propósito, tem que ter ousadia, tem que ter coragem, senão vai passar o resto da vida sentado esperando as promessas caírem do céu. Porque segundo a palavra de Deus, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bens que havia nas regiões celestiais. Agora a gente precisa ter ousadia e coragem para viver essas promessas. Aleluia. Para desfrutar de tudo isso. Quando Deus tirou o povo do Egito, que Ele conduziu o povo para o deserto, Ezequiel capítulo 20 fala isso, Ezequiel vai relembrando. Aí Ezequiel diz que havia uma terra à espera do povo, uma terra que mandava leite e mel. Já tinha um melhor à espera do povo. Mas Deus diz o seguinte: que cada pessoa, cada ser humano individual, retire do seu meio ídolos e aquilo que vai te separar, que vai te contaminar, para que vocês possam desfrutar de tudo que há. Para desfrutar das promessas de Deus, só depende de você. De como você vai viver, de como você vai reagir diante das dificuldades. Porque Deus diz: não se contaminem quando chegarem.
Não sejam como eles. Essa foi a ordem de Deus. Para que eles vivessem, desfrutassem do que lá já existia à espera deles. A gente está mais imitando o mundo do que a Deus. A gente está mais esperando no mundo do que em Deus. A gente está mais, fazendo o que o inimigo quer e espera de nós do que aquilo que Deus espera de nós. Porque o inimigo espera que você desista. O inimigo espera que você abandone. O inimigo espera que você engavete todos os dons que Deus te deu. É isso que o inimigo espera. E tem muita gente fazendo o que ele quer. Sabe? Por quê? Porque não tem coragem e ousadia para obedecer a Deus nos momentos de dores e dificuldades. É mais fácil virar as costas para não ouvir o inimigo chamar. É mais fácil. Muitas das vezes é mais fácil virar. Meu Deus. Não quero mais saber. Não quero mais. Já sofri demais, já fui muito perseguido. Não quero mais saber. A dor está grande. É difícil demais. Agora você imagina a dor de Jesus Cristo. Que no monte ele chorou, se angustiou e ainda disse: se for possível, afasta de mim. Mas ele completa com tudo, seja feita a tua vontade. A gente não tem ousadia e coragem para dizer isso. Meu Deus, da glória. Seja feita a tua vontade. Deus. Mas a gente tem a cara de pau de dizer para Deus: tire de mim, tire de diante de mim, me livra, me faça. Gente, Deus não está aqui para servir as nossas vontades, mas nós estamos aqui para fazer a vontade dele. É verdade, Deus. A gente tem que entender isso. Glória a A Deus. gente está aqui para fazer a vontade dele. Jesus não desceu do céu para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai dele. E ele resolveu obedecer. Por isso nós hoje estamos aqui. Porque alguém fez por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Alguém fez por nós. O que te falta aí é só coragem e ousadia. Para enfrentar de cara mesmo, enfrentar. Agar não quis enfrentar. Eu sei que nossos momentos de fraqueza, Deus está ao nosso lado. A gente fala que Abraão, o grande pai da fé, realmente ele foi reconhecido como pai da fé. Mas isso não impediu de algumas vezes Abraão se entristecer. Porque a palavra de Deus diz que ele estava dentro da tenda. E Deus chamou para fora. Abraão estava dizendo para Deus: Deus, eu não vou ter herdeiro, quem vai herdar é meu mordomo. Mas havia uma promessa sobre a vida dele. E ele sabia dessa promessa. Sabe? Nós somos seres humanos, vai ter momentos que vamos estar fracos, vamos, mas a gente tem que entender que na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. Aí Deus chama Abraão para fora da tenda. Deus estava chamando Abraão para olhar para um lugar diferente, a não ser o teto de onde ele estava vivendo. Deus está aí. Deus estava mudando o olhar de Abraão. Olha para as estrelas, Abraão. Glórias. Não consegui contar, assim será a tua descendência. Deus. Foi essa a promessa. Aleluia. Mas a gente olha para a dificuldade, ora, chora, lamenta, chora, e vira as coisas. Mas a gente não faz nada para dificuldade. Está difícil e não faz um jejum de 15 dias. Parte para dentro da oração até que isso aconteça. Até que aconteça. Mas não, eu vou esperar Deus agir, que é para eu agir. Não. Deus age quando você age. Deus reage com você. É preciso a gente fazer algo. Não é só Deus que vai fazer tudo. Só ficar chorando não resolve o problema. Só ficar se lamentando não resolve o problema. Só ficar murmurando, contando para o vizinho, praticando, não vai resolver o teu problema. Porque o vizinho não tem o poder que Deus tem. A tua amiga, o teu amigo não tem o poder que Deus tem. E para mudar essa situação é só Deus. Quando eu olho para o deserto, eu não olho para um lugar de dor e sofrimento. Mas eu olho para um lugar até de proteção de Deus. Porque no deserto Deus protegeu o seu povo.
tinham, sabe, aliança com ele, aqueles que confiavam nele crescer. Josué estava no deserto, mas depois Josué já era um grande líder. Vai depender de como você vai reagir no deserto. Mas sabe por que Josué se tornou um grande líder? Porque quando ele foi espiar a terra, ele viu o gigante. Ele viu os inimigos que lá tinham. Mas ele, Caleb, disse: não, nós vamos vencer porque Deus é conosco. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos vencer porque Deus é conosco. Aleluia. Mas a gente tem medo. Não é nem de gigante. Basta um ventinho pequeno, a gente tem medo. Por quê? Porque a gente sempre espera o mal. Sempre espera a notícia ruim. E eu te digo porque você sempre espera isso. Porque você sempre olha para a situação a partir dos teus olhos humanos. Você nunca olha para a tua dor. Você nunca olha para o que você está passando com o olhar de Deus. Porque se você olhar com o olhar de Deus, você vai ver que não é para a morte, mas é para a glorificação do nome dele. Não é para matar, é para glorificar o nome dele. Eu já passei por muitos desertos na minha vida, mas nenhum deles me matou. Por quê? Porque eu entendia que cada passo meu estava me levando a glorificar o nome de Deus na minha vida. E é isso que está acontecendo. Deus estava me dando estratégias por cada deserto que eu passava. Deus estava me dando armas, sabe, em cada deserto que eu passava. Crescimento, fortalecimento, para hoje enfrentar o que eu enfrento. Para hoje viver o que eu vivo. Para hoje glorificar o nome dele. Vai depender muito de como você vai se comportar no deserto. Não vire as costas. Não abandone sua cama. Mas se achegue. Se levante. Segure firme na mão do seu Deus. E tenha certeza que Ele vai fazer você atravessar essa rua. Ele vai fazer você chegar até Canaã, a terra que Ele prometeu, que mandava leite e mel. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Glória a Deus. Eu quero que você também ore por você. Aleluia. Aleluia, Pai. Coloque a mão no seu coração. E eu quero que você pense em Deus neste momento. Que você pense em Deus nesse momento. Que você reconheça as suas fraquezas. Sabe? Não seja aí orgulhoso, não. Seja humilde. E reconheça que você não teve força para permanecer. Que você não teve força para enfrentar. E por isso você fugiu. E por isso você virou as costas. Reconheça isso. Diga para Ele ainda mais. Diga: Deus, me ajude a enfrentar. Me ajude a ficar de pé. Desperta o espírito de ousadia que o Senhor me deu. Mas não me deixe na situação que eu estou. Porque Ele vai ouvir a tua voz. Ele vai ouvir a tua voz e vai te ajudar a vencer esse deserto. Pai, eu entrego teus filhos em tuas mãos. Eu não conheço, Senhor, as dores, as dificuldades, as aflições por a qual eles estão passando. Mas uma coisa eu conheço, ó Deus, que é a tua misericórdia, é o teu poder infinito. Pai, eu sei que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Também sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E aqui está o teu povo que ama a ti, Senhor, que espera em ti. A tua palavra diz que aqueles que esperam sempre alcançam. Uma coisa eu te peço, ó Deus, que eles sejam fortalecidos nesta noite. Que eles sejam cheios do teu Espírito nesta noite. Que o teu Espírito que o Senhor deu de ousadia prevaleça sobre eles. Que eles não venham mais virar as costas e não abandonar. Mas que eles possam correr para o teu altar, para a tua presença. Que eles possam te adorar, Senhor, e confiar que o Senhor está com eles.
cansado, sobrecarregado e oprimido, e fosse até ti, o Senhor daria descanso. E aqui estamos, Senhor, aqui nós estamos, ó Pai. Muitos estão cansados, muitos estão sobrecarregados, muitos estão oprimidos, mas estão na tua presença. Por isso eu peço que o teu descanso venha sobre cada um, ó Pai. Sobre cada um, derrama sobre a tua igreja o teu shalom, a tua plenitude, meu Deus. Pai, tu és o Deus de perto e Deus de longe. Visita cada lar, Senhor, neste momento. Cada coração endurecido, ó Pai. Visita, ó Deus. A tua palavra diz que o Espírito Santo tem poder para convencer o homem do pecado, da injustiça, do erro. Visita essa pessoa lá naquela casa, Senhor. E convença, Senhor. Convença do erro e do pecado. Que ela possa reconhecer que tu és Deus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor ouve a nossa voz. E que os teus ouvidos estão atentos ao que nós falamos aqui na terra. E eu sei que nesse momento o Senhor está atento ao que está acontecendo aqui. E eu te peço, ó Pai, coloca de pé aquele que está deitado. Levanta aquele que está caído. Levanta aquele que está sobrecarregado. Dê descanso, Senhor, ao oprimido nesta noite, Pai. Ajuda, Senhor, a voltar. A voltar ao princípio. A voltar, Senhor, ao primeiro amor, quando o coração ardia. Quando, Senhor, a ousadia estava à flor da pele. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu oro porque eu sei que tu és o Deus da cura. Tu és o nosso Jeová Rafá. Tu és o nosso Jeová Jireh. E eu te peço em nome de Jesus, toca agora onde há uma enfermidade. Naquela pessoa que está em casa, Senhor, aquela que está no leito de hospital. Restaura cada órgão, Pai. Que os órgãos voltem a funcionar para a função a qual o Senhor criou, ó Deus. Tira todo o caroço maligno, seja agora transformado em pó, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todas as correntes do pé sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus que provê, ó Pai. Eu te peço provisão para aqueles que estão precisando. Tu és o nosso socorro presente. Tu não está longe, Senhor, tu está perto. Providencia, Senhor, não somente o que eles precisam, mas muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque eu sei que o Senhor pode fazer. Assim eu te agradeço, ó Deus, pelo milagre, pela restauração, pela libertação e pelo descanso de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Louvado.